Você quer entender como funciona a cabeça de um técnico pressionado? Repare como ele monta o time em um jogo que ele sabe que se perder, ele vai ser mandado embora. Note principalmente quem são os jogadores, qual a idade deles que esse treinador vai se apoiar no momento de necessidade. Ano passado, a gente lembra muito bem quem eram os caras que o Carille se apoiava e quem eram os caras que ele colocava na fria quando precisava. O Caixinha hoje conseguiu fazer exatamente isso para o jogo logo mais 7h30 da noite no Maracanã contra o Fluminense. Vamos de Léo Godoy na lateral direita. E isso diz muito sobre esse fim de trabalho do português aqui no Santos. Estamos aqui de volta para mais um episódio do meu canal do Santos. Pré-jogo de Fluminense e Santos pela terceira rodada. Já estamos em crise com 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Muito em função do péssimo trabalho que é feito pelo treinador atual do Santos. Tem novidade boa para o jogo? Tem. Neymar volta, vai ser opção no banco de reservas. Tem que ser mesmo. Não precisa entrar nesse momento, até porque acho que quando o Neymar for a campo, a coisa já deve estar um pouco resolvida para os lados do Fluminense. E o Soteldo, que começa já a dar aquelas vaciladas tradicionais de não quero jogar. Aí o Neymar vai no ouvido dele e fala ali alguma meia dúzia de coisa. Afinal de contas, vamos para o Rio, né, meus amigos? A noite do Rio não pode ser desprezada de qualquer maneira. Então o Soteldo viaja, deve também ser opção para o segundo tempo. Guilherme é o titular absoluto, o Guilherme Eterno se mantém na ponta esquerda. E vamos ver aqui nas telinhas como que o Santos se prepara para esse que pode ser o último jogo da gestão Pedro Caixinha. Bom, para lembrar vocês, o jogo é na Prime, então quem vai assistir o jogo hoje 7h30 da noite já coloca no seu streaming favorito. Vamos lá. O que aconteceu do jogo treino da última quarta-feira, se eu não estou enganado, para esse? Eu, no vídeo de pós-jogo treino contra o Água Santa, falei que era para todo mundo ter calma, porque o que o Caixinha estava fazendo era só uma questão de colocar jogadores que tinham poucos minutos para jogar. E no fim das contas, ele estava dando ritmo para os futuros titulares que vão a campo hoje contra o Fluminense. Por que eu falo isso? A escalação do Santos provável deve ser essa aqui: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Diego Pituca, João Schmidt e o Roleiser, a princípio atuando na meia e não de ponta, porque na ponta vai o Tassiano, Guilherme e Tiquinho Soares. O que você pode aprender dessa escalação aí? O Caixinha sabe que um resultado negativo vai demiti-lo. E nessa hora é batata. Se o treinador não tem convicção do trabalho que ele está fazendo, ele vai apelar para os jogadores mais experientes do elenco para segurarem a bucha por ele. E é exatamente isso o que ele projeta para o jogo de hoje no Maracanã. Primeiro, ele tira o Bom Tempo, que talvez foi um dos jogadores mais regulares que a gente teve na temporada toda, para colocar o Diego Pituca, que entrou e fez um gol no último jogo e por isso já ganha a vaga no time titular. Na lateral direita, mesmo ele sabendo que o Sherman é melhor que o Godoy, ele vai apostar na experiência do Léo Godoy para tentar melhorar o desempenho da lateral direita do Santos. E na frente, como ele é impedido de tirar o Guilherme do time ou impedido ainda de pensar em uma mudança tática, ele vai colocar o Tassiano na ponta direita para tentar fazer com que esse jogador repita a atuação que teve contra o Bahia, quando ele foi ali um pouco de cada posição do meio para frente. Ele jogou um pouco no meio campo, jogou um pouco centralizado, jogou um pouco de atacante. Então, essa coringagem possibilitada pelo Tassiano talvez seja o que o Caixinha vai querer explorar
nesse momento. É claro que isso eu estou partindo do princípio de que o Santos não vai sair do 4-3-3. A mudança que pode acontecer aqui é um pouco em cima de como o Caixinha vai enxergar o jogo contra o Fluminense. Se ele tá indo para o jogo no Maracanã para não perder. E eu acho que já está aí errado do princípio. Não porque a gente seja superior ao Fluminense e tem obrigação de ganhar. Não é isso. É simplesmente pelo fato de que, ao ir com uma postura medrosa, ele já está abrindo mão da vitória. E o Santos está abrindo mão de jogar. Para mim, esse é o problema. Por quê? Eu acho que quando o Santos variar no esquema, a variação que ele vai fazer é essa aqui, ó. O João Schmidt vai estar na base dessa formação defensiva, com o Pituca e o Tassiano sendo os segundos volantes, vamos dizer, desse time assim, com uma progressão para o ataque. Mas não, repare, eles não têm meias. Por quê? Porque a gente não pode sair do 4-3-3, porque isso está escrito no contrato de todos os profissionais que atuam como técnico do Santos. Então o Guilherme, que vem muito mal, ele precisa jogar na ponta esquerda, porque ele não consegue jogar em nenhuma outra posição. E o Roleiser fica ali na ponta direita, tendo todo o potencial de ir ao ataque e ir à linha de fundo, apoiado pelo Léo Godoy. Então, assim, o Santos faz uma trinca mais ou menos de volantes ou de jogadores um pouco mais defensivos no meio-campo, para tentar conseguir, numa escapada em contra-ataque, colocar velocidade no Guilherme ou colocar velocidade no Roleiser. E o Tiquinho continua ali como referência, talvez tenha que ter aquele papel de sair um pouco mais na área para marcar. Essa formação aqui não muda muita coisa com relação ao que vinha jogando o Santos. Ao mudar peças, ele deixa o perfil do time um pouco mais defensivo. Agora, olha, se ele quisesse mesmo ir para uma versão mais defensiva, com mais gente no meio-campo, ele poderia ter optado por essa formação aqui. Você mantém os 3 caras no meio-campo, defensivos, o Schmidt na base, o Pituca de um lado e o Tassiano do outro, dando cobertura para os 2 laterais que poderiam subir um pouco mais. E ao mesmo tempo, você tem essa característica de, ora são 3 jogadores do meio para frente que armam Pituca, Roleiser e Tassiano, ora são 3 volantes, João Schmidt, Diego Pituca e Tassiano. O Roleiser poderia ser esse cara, o famoso enganche que a turma gosta de falar, ser o 10 mesmo de acionamento dos 2 jogadores. E aí você usa a velocidade do Guilherme mais próxima da área, para ele poder finalizar, porque ele não é um cara que dribla e acha assistências, ou é um cara que desmonta a defesa com passe. Ele é um cara de 2 fundamentos ali, aquela sambadinha dele e o chute pro gol de chapa, né? Levando para dentro e batendo. Então, você tem que conseguir explorar um pouco mais esses caras no ataque. Seria uma variação pensando em encher um pouco mais o meio-campo do Santos, deixando o time menos exposto, já que a proposta dele é defender, claramente, né? É claro que também você não vai morrer com esses 11 jogadores o jogo inteiro, né? Você vai fazer trocas ali. Você tem 2 trocas muito boas para fazer no jogo, que seriam a entrada do Soteldo e a entrada do Neymar. Mantendo esse esquema com 3 volantes jogando, né, mais defensivamente, buscando uma bola no contra-ataque, você pode explorar muito bem tanto o passe de qualidade do Neymar e a finalização do Neymar, e isso é um conceito meu, tá? Eu jogaria com o Neymar mais na frente, eu não jogaria com o Neymar de meia. Eu acho que ele se expõe ao ficar muito lá atrás e tomando muita porrada para vir para frente de um jeito desnecessário. O Soteldo pode fazer essa função, se você quer imaginar o Soteldo aí na meia. O Soteldo tem drible, o Soteldo tem bom passe, tem uma péssima finalização. Então você pode colocar o Soteldo um pouco mais recuado para abastecer Tiquinho e abastecer Neymar no campo de ataque. Eu tentaria algo nesse sentido, pensando num segundo tempo, em que o Santos tenha saído ali com 0-0 e quer tentar uma espetada, aquela famosa bola vadia no segundo tempo. É o que dá para fazer pensando com a cabeça do Caixinha. Lembrando que eu não montaria esse time para jogar assim. Agora, a formação que pode acontecer para um segundo tempo é a tradicional. Se ele não fizer, né, imaginando que o Guilherme saia no segundo tempo para a entrada do Soteldo e para a entrada do Neymar, o que eu já acho difícil, porque provavelmente o Guilherme fica até o final do jogo. Eu acho que ele vai colocar o Neymar na meia,
suportado e defendido por 2 volantes atrás, o Pituca e o João Schmidt. Soteldo cai para a esquerda, Roleiser na direita, Tiquinho no meio. Qual que é o ponto aí? O ponto é, quando você tem o Tiquinho jogando na frente, eu acho que ele vai tirar o Roleiser no intervalo para botar o Soteldo e manter o Guilherme na ponta esquerda depois de uns minutos de entrada do Neymar ali no meio campo, no lugar do Tassiano. Acho que é o que ele vai fazer. Não vejo, né, deixa eu voltar aqui, não vejo muito mais coisa diferente que ele possa fazer. Evidente, ele pode trocar ali o João Schmidt pelo Bom Tempo, ele pode tentar ali o Veron na ponta esquerda, ele pode tentar o David Washington na do Tiquinho, ele tem da onde tirar. O problema é que o Santos é refém desse esquema com 3 atacantes, né? Então, um 4-3-3 eterno que vai ficar ali. Minha expectativa é muito baixa para esse jogo. O empate para nós é ruim, porque seriam 3 jogos em que o Santos faria 2 pontos de 9 disputados. É bem baixo esse aproveitamento. Um empate eu acho que não segura o Caixinha. Entretanto, se a gente vence com esse time aí, dá uma sobrevida para o Caixinha e reforça que Sherman e Bom Tempo são substituíveis nesse time e a base perde espaço. Eu não gosto desse conceito de achar que veterano resolve todos os problemas, até porque se tiver 1-0 para o Fluminense, eu aposto que ele vai colocar o Sherman na lateral direita, ele vai subir o Bom Tempo para jogar, ele vai querer colocar o David Washington, aí os moleques vão entrar, porque é toda vez no manual do treinador medroso que ele coloca os experientes que não resolvem nada ou causam mais problemas. Quando o negócio deita e complica, aí ele põe a base, famoso 3 tapinhas na lateral do campo e fala: meu filho, vai lá e resolve essa aí pra gente. É a maneira mais canalha de se agir sendo técnico de futebol. Espero realmente que, primeiro, essa escalação que a gente viu com o Léo Godoy e o Pituca entrando nos lugares do Bom Tempo do Sherman não aconteça. Espero que ele tenha um mínimo de sanidade e volte pelo menos com esses 2. Eu sei que o Sherman não é isso tudo na defesa, mas ele é mais jogador que o Léo Godoy. Dizer que o Léo Godoy é a nossa solução com a corda no pescoço diz muito sobre o que o Caixinha entende que seja o Santos dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas, vamos ver. Eu acho que um empate seria ruim em termos de pontuação, mas não seria tão desastroso. Se o Caixinha perder, já é para pedir para ele voltar do Rio de Janeiro já com o próprio dinheiro e já mandar ele embora diretamente dali do estádio. Vamos ver o que acontece. Estou de volta no pós-jogo para a gente comentar como foi essa partida. Peço para você se inscrever no canal e peço para você também dar o like nesse vídeo. Eu estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.